Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Já está no 6º mês aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia 8, nesta segunda-feira, nós celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. Nós aqui hoje meditamos profundamente no mistério da encarnação. A própria primeira leitura da carta aos Hebreus diz isso, né? Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Formaste-me um corpo, falando a respeito de Jesus. E a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 7, diz lá: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e você lhe porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Então, 700 anos antes de Cristo, na profecia de Isaías, no primeiro Isaías, que o livro de Isaías, do profeta Isaías, ele é dividido em 3 livros, né? Um livro antes do exílio, um livro durante o exílio e um livro pós-exílio, exílio da Babilônia. E aqui nós estamos no primeiro Isaías, que fala 700 anos antes de Cristo que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Aqui já tem a promessa messiânica. Também o livro de Miqueias fala isso. E aqui de maneira clara, de maneira que quando nós chegamos no Evangelho de hoje, o famoso capítulo 1, a partir do versículo 26 de São Lucas, é um texto muito conhecido nosso. Aquele texto que o anjo Gabriel vai a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Por que esses dados são importantes? Por que São Lucas ele quis colocar aqui a cidade, Nazaré, isso aqui é importante. Depois ele coloca que ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, que era da casa de Davi, e que o nome da virgem era Maria. Ora, esses dados são importantíssimos. Principalmente dizer que ela estava prometida em casamento a um homem chamado José da casa de Davi. Por quê? Porque nas promessas davídicas, o Salvador, ele viria da casa de Davi. Todas essas promessas messiânicas estão baseadas na aliança que Deus fez com Davi, prometendo que o trono dele subsistiria para sempre. Seria um trono eterno e que não poderia ser destruído. É claro que não estava falando de Davi, né? Ali era uma imagem, literalmente, ali estava falando do rei Davi. Mas uma leitura tipológica e espiritual desse texto nos coloca diretamente falando de Nosso Senhor.
Esse é um mistério grandíssimo, irmãos. Muitas vezes nós passamos batidos por esses textos e lemos, já conheço esse texto, já li muitas vezes, já em tantas realidades. Mas veja, o mistério da encarnação é algo, inclusive, impensável por nós, incompreendível por nós, porque um Deus, o Criador de todas as coisas, se fazer homem, se fazer ser humano, assumir a nossa natureza humana, sem deixar de ser Deus, ou seja, tendo duas naturezas, uma única pessoa com duas naturezas, Jesus ele assume a nossa natureza humana para nos resgatar do pecado. O mistério da anunciação é o mistério da encarnação do Verbo. Um Deus, veja, isso aqui, irmãos, é algo que às vezes nós falamos de boca para fora, mas quando a gente para, nossa alma chega gela diante do tamanho do mistério. Deus, Criador de todas as coisas, soberano, assume a nossa natureza humana. E ao ele fazer isso, acontece um rebaixamento, um esvaziamento. Não que Deus ele tivesse se desvestido da divindade. Não, mas ele assumir a natureza humana. Ele desce à nossa realidade. Ele vem ao nosso mundo e ele vem para viver no meio de nós com todas as nossas fraquezas e debilidades, com exceção do pecado. Isso significa dizer que o Criador de todas as coisas, ele veio sujeito a sentir frio, sentir dor, ficar com fome, ficar doente e tudo mais. E tudo mais. Ele veio assumindo tudo aquilo que é a condição de um ser humano, com exceção do pecado. Porque Jesus ele não tem pecado. Ele é Deus. Em Deus não há sombra alguma de variação. Santo Tomás de Aquino vai dizer na Suma Teológica. Não há a menor sombra de variação, de mutabilidade em Deus. Ele é Deus. Mas nesse mistério maravilhoso, ele vem assumir a nossa natureza humana. Só que aqui tem um detalhe, meus irmãos. Esse mistério da encarnação precisou de um consentimento de alguém que Deus tinha escolhido. Essa escolhida, ela estava diante de uma escolha. Ela tinha uma escolha. Ela podia dizer que não queria. Inclusive, também Santo Tomás, na Suma contra os Gentios, ele vai explicar muito bem isso, dizendo que Deus ele não tolhe a liberdade humana. Mesmo quando ele nos elege e mesmo quando ele nos escolhe, porque Maria foi escolhida a dedo, mesmo assim ela era livre para dizer não. Mas a resposta de Maria foi um sim generoso. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nossa Senhora, ela dá o seu consentimento. Olha que coisa extraordinária. Ela diz, sim, eu estou aqui. Eu não compreendo, eu não sei como é que se fará isso é grande demais para mim, mas se o Senhor me escolheu, me preparou, se eu sou a Imaculada Conceição, e se Deus já tinha me escolhido desde toda a eternidade, eu aqui, livremente, pelo mistério da liberdade do ser humano, porque se o homem não tivesse livre para escolher, mesmo ele sendo escolhido, então o homem não teria pecado, porque Deus não quis o pecado. O pecado é fruto da liberdade do ser humano de escolher errado. Ele escolheu através da sedução da serpente. E por isso o pecado entrou no mundo. Diz lá que o pecado entrou por inveja do demônio, mas por um consentimento livre do ser humano que quis dialogar com o pecado, que quis dialogar com a tentação e, porque a tentação tem argumentos mais convincentes, eles acabaram caindo. Aqui está o segredo de tudo. E depois do anjo narrar tudo isso para Maria, o anjo diz duas coisas importantes, Depois que fala, a primeira coisa importante é dizer o que aconteceria, quem era aquele que estaria vindo ali.
E como se faria isso? E depois o anjo diz: também a sua parente lá, a velhinha Isabel, ela concebeu na velhice, porque para Deus nada é impossível. Isso aqui é importante para nos dizer que o mistério da encarnação e tudo que acontece, o parto milagroso de Jesus, todas as realidades que estão envolvidas no mistério da anunciação, da concepção de Jesus ali, por obra do Espírito Santo, de ser concebido sem uma relação natural, tudo ali é sobrenatural em Jesus. A concepção, o parto, tudo. É coisa extraordinária o mistério da encarnação. E como nós precisamos ser gratos a Deus pelo mistério do Natal. O mistério do Natal fala disso, que é o mistério da encarnação. Um Deus que veio viver a nossa realidade. Sejamos gratos hoje ao Senhor, né, por tamanha façanha de amor por cada um de nós, e sejamos gratos a Nossa Senhora por ter dado o seu consentimento, que a partir do sim generoso de Maria, toda a obra da salvação se desenvolveu a partir dali para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.